Olá, pessoas dessa internet, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana Retori e sejam todas bem-vindas ao meu canal. A gente tem visto muito, e eu tenho comentado muito com as minhas amigas, sobre as princesas dos desenhos e como elas têm se modificado ao longo desse tempo todo. Hoje em dia, as princesas são retratadas como mulheres fortes, independentes, aventureiras, que não espera mais o príncipe passivamente vir resgatá-las. As princesas mudaram e estamos felizes com isso. Mas e os príncipes? Se eles não são mais necessários para resgatar as princesas e fazer elas felizes para sempre, o que eles estão fazendo? Assim como as princesas, os príncipes também estão começando a se modificarem e se desconstruírem daquela imagem de herói inabalável. E, consequentemente, estão começando a questionar aquela masculinidade que foi construída de uma forma tóxica. Uma animação que traz isso de forma bem divertida é o Hotel Transilvânia. 1, 2 e o 3. Mas aqui principalmente o Hotel Transilvânia 2 que eu vou analisar. Hotel Transilvânia é um filme de 2012 produzido pela Sony Pictures Animation e distribuído pela Columbia Pictures, e devido ao sucesso fizeram a parte 2 em 2015 e a parte 3 em 2018. Esse filme fala sobre monstros e vampiros. No primeiro filme, Mavis, que é uma vampira filha do Conde Drácula, ela não podia sair do castelo, pois sua mãe havia morrido de forma trágica, ela foi morta pelos humanos, e por isso seu pai não deixava ela ter contato com o mundo externo. Os monstros, de forma geral, não conviviam com o mundo externo porque o Drácula sempre alimentou esse medo pelos humanos. Os monstros viviam em suas bolhas, assim, alimentando preconceito sobre o resto do mundo não monstruoso. Mas Mavis queria muito conhecer o restante do mundo, viajar, conhecer os seres humanos. Então o Drácula ele cria uma situação para que a filha sinta medo do mundo externo e ela não queira mais sair de casa. Mas como toda boa história de contos de fadas, quanto mais se empenha para evitar uma situação, mais se cria a situação que a todo custo se evita. O Drácula acabou criando um chamativo para que um ser humano se aproximasse e se infiltrasse em seu hotel. Quando o Drácula não consegue mais evitar o ser humano e disfarçar sua presença no hotel, ele acaba convivendo com Johnny e vendo que seus preconceitos já não têm mais fundamentos. Esse foi o primeiro contato em um século que o Conde Drácula fez com alguém que era divertido, colorido e até mesmo frágil. Um homem não monstro, então, passou a ser seu genro. Aqui a gente poderia conversar horas sobre como vivemos nas nossas bolhas, alimentando preconceitos sobre as outras bolhas, mas é um assunto que a gente pode conversar em outro vídeo, que o foco aqui é sobre a masculinidade. Em Hotel Transilvânia 2, a Mavis e o Johnny anunciam para todo mundo que eles estão esperando um bebê. O bebê nasce parecido com o pai, com uma carinha de ser humaninho, com bochechas rosadinhas, cabelinhos ruivos encaracolados, nada vampiresco. Pelo contrário, parece ser um ser muito delicado e inofensivo. Isso causa um certo desconforto na comunidade monstro, e daí surgem vários questionamentos se um dia ele vai se transformar em um vampiro de verdade. Se vocês ainda não entenderam o que estão nas entrelinhas, eu vou ajudar um pouco. Ele é nascido menino, é uma criança saudável, cheia de possibilidades, de medos, que precisa de proteção, e a única coisa que o mundo ao redor dele está preocupado é se ele vai se tornar um vampiro de verdade. Aí a gente começa a entrar na questão da masculinidade tóxica. Todos os homens que eu conheço ou conheci passaram por algo semelhante. Vários questionamentos, várias violências psicológicas e até mesmo físicas para se tornar homens de verdade. Mavis, que já é uma vampira mulher desconstruída, assim como várias mulheres da minha geração que têm filhos, não quer criar seu filho de uma maneira tóxica. Ela respeita e protege seu filho, aceitando a diferença dele de não ser como um vampiro clássico. Mavis, que protege seu filho e respeita essa maneira diferente dele ser, faz uma viagem com seu marido para a casa dos sogros e deixa o filhinho, o Dennis, com o vovô Drácula. A partir disso, o vovô Drac começa a aplicar seus métodos em Dennis para que o neto desperte o seu lado vampiro de verdade.
Drácula e os amigos começam a ensinar como ser um ser assustador, o que dá sempre errado porque o mundo externo já é outro e as pessoas já não se assustam mais com esses monstros. Não dando certo esse método, o avô leva o Dennis para um acampamento de vampiros, onde ele próprio aprendeu a ser um vampiro de verdade. Chegando lá, o avô percebe que o acampamento agora é muito diferente do que era quando ele era criança. Está tudo mais colorido, as crianças são protegidas por monitores e tem todo equipamento de segurança para as crianças no seu primeiro voo como vampirinhos. Cantam músicas politicamente corretas e não fazem nenhuma atividade que causa medo ou danos. O Drácula não aceita aquela mudança. Ele acha que esse método mais cuidadoso não é um bom método para ensinar uma criança a ser um vampiro de verdade. Assim, ele sobe numa torre velha, toda estrupiada, que corre o risco de desabar a qualquer momento, e lança o neto lá de cima, porque correndo perigo, Dennis ia dar um jeito de voar e despertar seu lado vampiro. Até que a razão chama o Drácula de volta e ele vê que seu neto corre risco real de vida. Se você trocou a palavra vampiro por homem, você já percebeu que é isso que acontece na vida dos meninos. É uma pressão enorme para eles se tornarem homens de verdade. Eles têm que engolir medos e choros, porque homem que é homem não pode chorar, não pode demonstrar sentimentos. Tem que ser fortes e bravos. Homem que é homem não pode ter medo de bicho-papão. Homens de verdade não podem sentir medo de subir uma bicicleta e andar. Mesmo que caiam, eles não podem chorar. Não é considerado nada másculo um homem que não dirige, um homem que não se arrisca. Meninos são colocados em risco em todas as suas primeiras vezes, principalmente na primeira vez sexual. Homens mais velhos levam os meninos para casas de prostituição, onde são pressionados a fazer sexo sem demonstrar nenhum afeto e correndo risco de contrair alguma doença sexualmente transmissível. Daí, alguns casos extremos acabam acontecendo com crianças para se tornarem homens de verdade. Como a notícia de algum tempo atrás em que o pai dilacerou o fígado do filho de 8 anos porque o menino gostava de lavar louça. E lavar louça é coisa de mulher. Ou o pai que espancou seu filho de 3 anos porque estava brincando com o batom da mãe. Existem agressões psicológicas, morais e físicas para que os meninos se tornem homens de verdade. Isso tudo faz parte da construção de uma masculinidade que é tóxica para os próprios meninos. Voltando ao filme, depois da cena do acampamento que se tornou a maior confusão, o Drácula, principalmente pela ira da sua filha, começa a repensar suas atitudes. Na cena seguinte, chega o aniversário do neto e, para surpresa do Drácula, o pai dele foi convidado para a festa. O bisavô de Dennis, que causa tanto medo até mesmo no Drácula, vai à festa e o Drácula tem que se virar para disfarçar que existem humanos ali. Ele tem que disfarçar a presença das diferenças dentro do castelo, porque o pai dele é aquele vampiro clássico que infligiu ao Drácula todas as violências para que o próprio Drácula pudesse se transformar num vampiro de verdade. E ser vampiro de verdade é não aceitar humanos, é ser inimigo dos humanos. Esse bisavô, ele é acompanhado de uma morcega. Essa morcega, para mim, representa toda a cultura vampiresca que não pode ser desrespeitada. Mas uma tradição tão violenta, que causou tantos traumas a Drácula, não pode continuar. O bisavô percebe que Dennis não desenvolveu suas características de vampiro de verdade e ele recorre àquela tradição do medo para que o Dennis, no susto, desenvolva suas presas. Drácula, que ainda está com aquele pensamento arraigado e ainda tem esperanças que seu neto se torne um vampiro de verdade, aceita essa proposta do seu pai para fazer esse medo em seu neto. Então, o bisavô, que tem poderes mágicos, transforma no meio da festa o personagem que o Dennis gosta em um monstro horripilante que joga bolo nas pessoas. Dennis se encolhe de medo e abraça o vovô Drac pedindo proteção. E o Drácula, vendo todo aquele pavor que seu neto estava sentindo, resolve parar com aquilo e transforma o boneco de volta.
O bisavô vai tirar satisfação com o Drácula, mas dessa vez o Drácula se volta contra o pai, em defesa do jeito diferente do neto ser. E acaba sendo revelado que ali na festa existem vários seres humanos. A Mavis entra no meio da discussão contra o pai e contra o avô que fizeram aquele absurdo na festa do filho. E o Dennis, assistindo aquilo tudo como uma criança, se sente culpado e foge junto com a amiguinha dele, que é uma lobisomem. A morcega de estimação do bisavô percebe que Dennis é um ser humano e sai em sua caça. Essa morcega jurou odiar e roubar a alma dos humanos e ela não aceita essa amizade entre vampiros e seres humanos. Ela, tentando pegar o Dennis, acaba machucando a amiguinha dele, a lobisomem, que estava defendendo ele. O Dennis, que é todo sensível, fica muito bravo que aquela morcega tenha machucado sua amiguinha. Ele foi empático à lobisomem. E por amar ela, suas presas saem e ele defende sua amiga daquela morcega horrorosa, conservadora e preconceituosa. A família de Dennis então chega e todos, monstros e seres humanos, ajudam o menino a se livrar daquela morcega. O bisavô é então excluído dessa união familiar e ele começa a perceber que se ele continuar com uma ideologia tão fixa, acabará sozinho para sempre. Então ele acaba expulsando essa morcega que representa ali todo o conservadorismo em prol do amor dos seus. Dennis no final se transformou em um vampiro de verdade e ele foi um herói, conseguiu salvar as pessoas que ele ama. Mas não porque isso foi imposto a ele de forma violenta. Isso se deu porque ele sabe usar suas emoções e sabe que não é legal se machucar e nem machucar o próximo. O príncipe também pode ser sensível, gentil, empático e respeitoso para com outras criaturas. Aos poucos, vai se desconstruindo e desmistificando o que é feminilidade e, consequentemente, a gente precisa começar a repensar o que é masculinidade. Entender que a violência é passada de geração em geração para a construção de ambos os gêneros é um primeiro passo para se desconstruir toda essa violência. Só assim o príncipe e a princesa poderão, cada um com a sua força, se salvar mutuamente. Esse é um filminho super família que tem essa lição no final. Eu gosto de ver esses filmes e de indicar esses filmes porque o que a gente vê na mídia pode sim influenciar adultos e crianças e mostrar pra gente outras possibilidades de uma forma muito divertida. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Fica a dica do filme e minhas considerações sobre o que eu pude extrair desse filme. Espero que tenham gostado. Beijões sororos e tchau!